a partir do versículo 30. Atos 8, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Somente até aqui. Eu convido os irmãos a sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quem já conhece, ou quem já conhecia esse capítulo 8, eu não li, eu comecei no 30, mas a passagem começa no versículo 26, que traz a viagem do eunuco voltando de Jerusalém para a África. A cidade ou o país que o eunuco se dirigia era na antiguidade chamado de Núbia ou Cuxi, e hoje se chama Sudão. Eu não sei se algum irmão tem escutado ou visto alguma coisa sobre o Sudão. Alguém tem ouvido alguma coisa? O que acontece lá hoje? Perseguição aos cristãos. O Sudão hoje, que é a terra desse homem, que é a terra da rainha Candace. Candace não é nome, é um título. Hoje o Sudão é um dos países mais perigosos para quem é cristão. Então, os cristãos ali são perseguidos, mortos a tiro, queimados a fogo, enforcados, decapitados, tudo que você imaginar de ruim. Era a chave, que bom então. Então, tudo que você imaginar de ruim, eles fazem com os cristãos hoje no Sudão, que é a terra dessa rainha. E esse eunuco, irmão, ele era um africano, um homem negro, morador da África, num dos países da África, que hoje é o Sudão. E lá de longe, na África, ele ouviu falar sobre Deus, que era pregado através do judaísmo. O judaísmo, eles faziam proselitismo, ganhavam discípulos, faziam novos convertidos. E esse etíope, nós não sabemos se foi numa reunião de negócios, se foi numa viagem de negócios, algum interesse político, administrativo. Ele conheceu a palavra de Deus e ele se converteu ao judaísmo. Os irmãos sabem que a África, a maioria dos países africanos, que são dezenas de países que a África tem, muitas pessoas acham que a África é um país, a África é um continente que é composta por dezenas de países, entre eles o Sudão e Moçambique e vários outros países, né? Nigéria, enfim. E esses países africanos, a maioria deles são adeptos da feitiçaria, idolatria, culto a entidades, a espíritos, né? Aqui no Brasil nós temos a cultura afro,
Então, quando você vê um terreiro onde se prega o espiritismo ali naquele terreiro, é cultura afro, ou seja, a origem é a África. Da África veio para o Brasil. A maioria deles chegou aqui esse costume de adorar os orixás através dos escravos, e a coisa pegou firme, está aí. O Brasil hoje é um celeiro da cultura afro, muita coisa, muitas cidades são tomadas de terreiros onde se buscam essas entidades. Esse africano aqui, ele abandonou as suas raízes, que era o culto a entidades, a espíritos, que era o culto a ídolos, e ele abraçou a fé do judaísmo. O judeu, irmão, ele serve o Deus que é invisível, Deus que você não vê, Deus que você não pode pegar, Deus que você não pode carregar numa procissão, o Deus que você não enxerga com os teus olhos físicos, mas ele é real. Ao mesmo tempo que você não o enxerga, ele é real, ele é verdadeiro, ele está em todos os lugares. E esse etíope aqui, irmãos, ele se converte, ele abandona as raízes da sua fé, né, que era africana, e abraça a fé judaica, o Deus de Israel. Agora ele está servindo a Deus. Essa viagem que ele fez, irmão, do Sudão a Jerusalém, quem nota que a Bíblia diz aqui que ele estava voltando da viagem. Irmão, se você pegar hoje, irmão, a distância do Sudão a Jerusalém, linha reta, uma viagem de avião, 2.600 quilômetros. Mas ele não estava de avião. A viagem dele era terrena. Ele estava indo por estradas. Aí, meu amigo, de 2.600 quilômetros, passa 4.000 quilômetros. Então, esse homem, ele fez uma viagem de mais de 4.000 quilômetros para participar de um culto, adorar a Deus, ouvir a mensagem, cantar com o povo de Deus em Jerusalém, e terminado o culto, terminado as festividades que estava acontecendo em Jerusalém, ele estava retornando para casa. Mas ele conhecia a palavra de Deus, que é o Torá, que é aquilo que o judeu vive até hoje. Mas ele não conhecia Jesus Cristo, irmãos. Então ele servia a Deus com o entendimento que ele tinha, até onde ele aprendeu e conheceu, mas ele não conhecia Jesus. Mas Jesus quis fazer uma grande obra na vida desse homem. Então Jesus, ele tira um homem chamado Filipe, que estava numa igreja chamada Samaria, uma igreja próspera, uma igreja grande, uma igreja com uma composição maravilhosa, centenas de milhares de crentes naquela igreja, mas o Senhor tira Filipe daquela igreja e leva ele ao caminho de Gaza, uma região deserta. E Filipe estava ali. E de repente, irmãos, ele viu ao longo do caminho um carro puxado por animais, provavelmente cavalos, e esse carro vinha se aproximando. E quando esse carro vinha se aproximando, o Espírito do Senhor disse a ele: se aproxime do carro. Veja que tudo na direção de Deus, irmãos. Tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Quando Deus dirige, não tem como dar errado, irmãos. Amém? Quem entende isso, diga glória a Deus. Quando Deus ordenar, vá mesmo. Quando Deus ordenar, faça mesmo, porque as coisas dirigidas por Deus, elas dão certo. O Espírito disse: se chega ao carro, não teve que correr. Quem entende que nem sempre nós vamos ter a nossa direção e a nossa cadência. Quem entende que às vezes Deus muda o nosso caminho e muda a nossa velocidade. Irmão, esse negócio, eu sou assim, se Deus quiser me usar assim, é desse jeito, isso não funciona. Tem horas que nós somos movidos pelo Espírito Santo. Aí não tem nada a ver do meu jeito, dos meus gostos, da minha vontade. O que prevalece é a vontade de Deus. Então o Espírito do Senhor disse: se achega ao carro. Mas ele está a pé. Como é que uma pessoa a pé vai alcançar um carro? Tem que correr. E ele começou a correr. E quando ele correu, ele chegou pertinho do carro. O eunuco estava viajando. E como a maioria dos irmãos aqui gostam de fazer, hoje os costumes mudaram. Hoje quem viaja, ele vai olhando o celular. Mas a minha geração, irmão, e para trás da minha geração, quem viajava, lia livros, lia revistas, lia jornais,
faziam quebra-cabeça durante o percurso da viagem. Quem viajava lendo revistas e jornais? Levante a mão. Quem viajava fazendo quebra-cabeça? Tudo é uma fase, é um costume da época. Então, a minha geração e a geração anterior à minha, em viagens, era jornal, revista, livros e quebra-cabeça. Hoje, se você entrar dentro de um ônibus, difícil você ver alguém com um livro. Você vai ver as pessoas com celular. Um viajando em rede social, outro procurando negócios, outro pesquisando. Normal, são coisas da época. Tudo passa, tudo muda. O eunuco, irmão, é da geração minha e anterior à minha, que quando viajava, pegava um bom livro e ia lendo. E ele estava com um livro que é o melhor de todos. Ele estava com a palavra de Deus. Pelo que nós lemos aqui, ele estava lendo o livro do profeta. Qual profeta? Profeta Isaías. Capítulo 53. É claro que na época a Bíblia não era composta como é hoje, não era separada por livros, nem por capítulos e nem por versículos. Na época a Bíblia era um pergaminho, ou seja, uma peça de couro, onde era escrevido naquele couro e ele era guardado, geralmente enroladinho e amarrado com uma fita. Então ele abriu o rolo e estava lendo Isaías capítulo 53, que fala sobre o Messias, que apresenta o Messias como o cordeiro, como a ovelha muda perante os tosqueadores, que fala da morte dessa ovelha, e ele está lendo a ovelha levada como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. A sua vida foi tirada. E há na cabeça dele uma dúvida: quem é essa ovelha? Será que essa ovelha é o profeta? Será que essa ovelha é alguém que o profeta está falando e que eu não imagino quem seja? Então o Filipe, ele se aproxima, e quando o Filipe chega junto do carro, Filipe escuta ele lendo exatamente Isaías capítulo 53. E quando ele termina a leitura, Filipe faz a pergunta: você entendeu o que você leu? Você pode ver, irmão, a maioria de nós aqui, principalmente quem está começando na fé, a gente tem dificuldade para aprender a Bíblia. Bom, a maioria das coisas que a gente sabe, a gente aprendeu com alguém. Alguém nos ensinou a palavra de Deus. Deus seja louvado pelos pastores que nos pastorearam em tempos passados. Deus seja louvado pelos pastores que nos apacentam nos dias de hoje e nos dias futuros que ainda estarão para vir. Louvado seja Deus pela vida de homens que se dedicam ao estudo das Escrituras, ao conhecimento da palavra, para dividir o conhecimento conosco. Veja que a maioria de nós aqui faz muito pouco esforço para aprender a Bíblia. A maioria de nós aqui passa a semana sem estudar a Bíblia, sem ler a Bíblia. A maioria de nós aqui se ocupa com trabalhos, obrigações, lazer e uma série de coisas, e a palavra de Deus ela fica de lado a semana toda. Então, quando chegamos aqui no domingo, aí nós vamos ouvir a palavra e aprender alguma coisa. Nós poderíamos aprender muito mais se frequentasse mais os cultos e se estudasse mais a Bíblia. Então, o conhecimento Deus dá, o entendimento Deus dá, mas é preciso que as pessoas queiram conhecer e aprender a palavra de Deus. Então, o eunuco estava lendo e o Filipe perguntou: você entende o que você lê? Qual foi a resposta dele? Foi muito sincero, irmão. Ele poderia ter argumentado: eu acho que isso aqui é... Não, ele foi sincero. Ele falou assim: como é que eu posso entender se alguém não ensinar para mim? Vontade de aprender eu tenho, falta alguém para me ensinar. Então ele tinha vontade de aprender, mas não tinha quem o ensinasse. Hoje, às vezes, nós temos quem nos ensine, mas não temos vontade de aprender. Se o pastor ele lê um texto um pouquinho mais longo, a pessoa já fica agoniada, porque nós acostumamos a igreja com a leitura de um versículo. Se você lê mais de um versículo, você cansa, você enfada. Nós temos um monte de gente enfadada, que não se cansa de perder dinheiro no tigrinho, que não se cansa de perder dinheiro na Mega Sena, que não se cansa de esfolar a tela do celular para cima e para baixo, vai e volta, vendo às vezes coisas inúteis, mas se o pastor lê uma passagem bíblica um pouquinho mais extensa, enfada, dá canseira. E como é que nós queremos aprender a palavra se nós não lermos a palavra de Deus, irmãos?
Irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Se a palavra de Deus nos enfadar, eu acho que nós não estamos preparados para ir para o céu. Escute o que eu vou lhe dizer. Se a palavra de Deus enfada você não está preparado para ir para o céu. Porque lá no céu não tem futebol, lá no céu não tem novela, lá no céu não tem filme. Lá no céu não tem, irmãos, praia para tomar um banho, deitar na areia. Lá no céu, irmão, é adoração e serviço santo a Deus. Lá no céu não há noite, há apenas dia. Quem lembra que a Bíblia diz que no céu não haverá noites? Porque aqui na terra nós temos a distinção entre luz e treva, noite e dia. No céu, luz continuamente. O dia lá é só dia, não há noite. Porque o céu, a nova Jerusalém, ela não tem luzes artificiais. A Bíblia diz que a nova cidade, ela será iluminada pela glória de Deus, irmãos. Então lá é luz continuamente. E aí a pessoa participa de um culto na semana e se enfada com a palavra. Mas quando é política, não se enfada. Quando é jogo, não se enfada. Quando é novela, não se enfada. Quando é uma série da Netflix, não se enfada. Mas quando é a Bíblia, meu Deus, que hora que o pastor vai terminar esse negócio? Mas para que ler tanto, meu Deus do céu? Bom, tu tens certeza que você quer ir morar no céu, irmão? Assim, com esse gosto que você tem pelas coisas de Deus, tu acha que o desejo que você tem pelas coisas de Deus, você acha que você está pronto para ir para o céu? Você acha que se a trombeta tocasse agora para Jesus arrebatar a igreja, você estaria pronto para subir? Não, eu vou ser um pouquinho mais objetivo. Se o teu coração parasse de bater agora, se o teu coração desse a última batida, e a tua vida terminasse aqui nesse momento, você estaria pronto para ir para o céu? Ou você ainda tem pendências, você ainda tem consertos, você ainda tem que passar por transformação, mudança, libertação? Por que você se enfada com a palavra de Deus, sendo que a palavra liberta, a palavra cura, a palavra renova, a palavra gera esperança, a palavra fortalece, a palavra nos capacita para sermos vencedores diante de lutas, aflições e problemas que vêm até nós? A palavra é a nossa ferramenta de vitória, meus irmãos. Então nós não deveríamos nos enfadar, deveríamos louvar a Deus pela palavra e não querer menos leitura, menos pregação, mais louvor. Mas veja que existe, irmão, agenda em igrejas que a palavra é bem resumida. Existe destaque para outras alternativas, outras opções no culto, e a palavra de Deus é bem reduzida. Então nós estamos formando umas pessoas sem conhecimento, umas pessoas que não sabem aonde querem chegar, umas pessoas que não têm certeza de salvação, estão na igreja, mas é igual a dracma perdida. Onde é que a dracma se perdeu? Dentro de casa. Meu irmão, a pior coisa que tem é estar na igreja e perdido dentro da igreja. A pior coisa que tem é estar dentro da igreja e sem direção, sem saber o que é que a gente deseja para a nossa vida. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E o eunuco, irmão, ele tinha desejo de conhecer a palavra. Então ele falou assim: se alguém não explicar, como é que eu vou saber? Preciso que alguém me ensine. E aí o que ele faz? Ele manda parar o carro. E o Filipe sobe. Aí o Filipe pega essa parte da escritura. E quem é que Filipe apresenta para o eunuco? Jesus. Jesus é a ovelha muda. Jesus é quem foi levado perante os seus tosqueadores. Jesus é quem não abriu a sua boca. E ele começa a falar sobre Jesus. Ele apresenta o Nazareno. Ele apresenta ao eunuco o Salvador da sua alma. O Cristo vivo, que foi morto, mas que ao terceiro dia deixou a sepultura vazia.
O Cristo que foi crucificado de uma forma tão cruel, mas que venceu a morte, está vivo, assentado à direita de Deus, e de lá Ele intercede por nós, e Ele está esperando o momento para voltar e levar a sua igreja, meus irmãos. Mas enquanto Jesus não vem, o que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho. E quem ouve o Evangelho, qual a decisão que a pessoa tem que tomar? Quem é que prestou atenção que o eunuco, após ter ouvido a palavra, ter crido, ele viu água e ele pediu para ser o quê? Batizado. Bom, aqui está uma coisa muito séria que eu vou passar para os irmãos. As pessoas dizem, pastor, batismo é um só, muitos falam. A Bíblia fala, batismo é um só. Mas, irmão, quem sabe que o apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, ele rebatizou uns irmãos? Por que Paulo rebatizou? Porque eles haviam sido batizados em outro batismo. Batismo é um só, pastor, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. A primeira coisa que uma pessoa precisa ter para ser batizado, irmão, é fé em Jesus. A Bíblia diz o quê? Quem crer e for batizado. Então, a primeira coisa que Deus exige, o primeiro requisito que Deus pede para nós ser batizado é a fé. E eu quero falar uma coisa com toda sinceridade, sem querer ofender ninguém, pelo amor de Deus. A minha intenção não é ofender, mas é esclarecer. Irmão, eu sou de família católica, nascido aqui em Joinville, criado aqui em Joinville, batizado numa igreja lá em Piraberaba, católica. Só que o meu batismo de criança, perante a Bíblia e perante Deus, sabe quanto é que ele valeu? Valeu nada. Talvez você que foi batizado quando criança, talvez você diga, pastor, quando criança me batizaram. Mas eu tenho uma notícia que você pode achar triste nessa noite, mas na verdade é uma boa notícia. O teu batismo, quando criança, não te valeu de nada. E eu vou explicar alguns motivos pelo qual o teu batismo não valeu. Primeiro, porque você não tinha pecados. O batismo é para quem tem pecados. Uma criança, ela não tem pecados. Pastor, mas e o pecado original? Entendamos que nascemos em pecado, mas o julgamento de Deus sobre nós é pelo pecado que a gente pratica, pelas nossas obras. E nenhuma criança praticou alguma coisa que impeça ela de entrar no céu. Tu lembra um dia que Jesus estava num determinado lugar e começou a vir crianças? Jesus começou a abraçar e tal, os discípulos ficaram incomodados. E começaram, vamos para lá, gurizada. O que é que Jesus disse? Deixa vir a mim os pequeninos, as crianças, porque deles é o reino dos céus. Então, como é que você vai pegar uma criança que nunca fumou, nunca bebeu, nunca mentiu, nunca adulterou, nunca roubou nada de ninguém, nunca bateu em ninguém, nunca derramou sangue de ninguém, nunca fez nada de errado? Como é que você vai pegar uma criança dessa e batizá-la a ponto de preparar ela para encontrar Deus? Criança não tem do que se arrepender. Então a criança, ela não precisa de batismo. Jesus nasceu, ele foi batizado quando criança, irmão? Não. O que é que a Maria e José fizeram? Apresentaram ele, trouxeram ele no templo, e nos braços do velho Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 25, ele foi apresentado. Toda a igreja evangélica, ela segue essa regra. Criança nasce, não batiza, apresenta. Ora pela criança, apresenta a criança a Deus, ora pela vida do pai e pela vida da mãe, para que Deus dê graça, sabedoria, força, saúde, condições de criar a criança, não apenas dando o pão de cada dia, o alimento cotidiano, mas dando também algo espiritual, que é o ensino da palavra de Deus. Para que a criança cresça não apenas no crescimento físico, mas que ela cresça também espiritualmente no conhecimento de Deus, meus irmãos. Então a igreja evangélica, ela não batiza a criança, ela apresenta a criança, igual Jesus foi apresentado, igual João foi apresentado, igual Pedro foi apresentado.
todo judeu era apresentado, nenhum deles era batizado. Quando crescia, aí se batizava. Quando se tornava adulto, crescia, aí se batizava. Entenderam, meus irmãos? Porque, veja, literalmente, eu vou explicar aqui para os irmãos, eu sei que 99% que já sabe, mas literalmente, segundo Romanos 6, versículo 4, o ato de batizar uma pessoa tem um simbolismo. O simbolismo é esse, que o rio, a água do rio, a água do tanque, porque o batismo pode ser em tanque, pode ser em rio. Nós fazemos no rio. Mas quem foi batizado em tanque também está batizado. O importante do batismo é ser por imersão. Ou seja, é pegar a pessoa que vai se batizar e mergulhá-la completamente dentro das águas. Então a pessoa tem que ser literalmente submersa pelas águas. Ela tem que ser coberta pelas águas. Se foi no rio, se foi no tanque, se foi no mar, o importante é ser por imersão, né? Então, veja, segundo Romanos 6, versículo 4, as águas simbolizam o cemitério, o sepultamento. Quando uma pessoa, Romanos 6, 4, quando uma pessoa ela é mergulhada dentro das águas, que ela foi coberta pelas águas, esse ato é simbólico, simboliza que aquela pessoa que foi alcoólatra, que foi drogada, que foi homicida, que foi ladrão, que foi isso, que foi mais aquilo, e mais, a lista de pecado era grande, mas ela se arrependeu, ela deixou de praticar, ela aceitou Jesus como Salvador, e agora ela vai ser batizada. Quando ela é colocada dentro das águas, literalmente as águas cobrem o seu corpo, e esse simbolismo significa que o velho homem, a velha mulher morreu, e agora foi sepultado. Morreu aquele homem, aquela mulher que era pecadora, que vivia à margem da sociedade, que vivia fazendo coisas erradas. Ela morreu e ela foi sepultada. Então o ato de mergulhar significa sepultar a velha criatura. E o ato de tirar das águas representa a ressurreição de uma nova criatura. Segundo Paulo em Romanos 6,4, para agora andar em nova vida. Aleluia! Então, por que não pode batizar uma criança? Pode, quem quiser que batize, mas não vale. Né? Não estamos aqui para proibir ninguém, só que biblicamente não vale. Porque a criança não tem pecado. Criança não consegue crer. A Bíblia diz que para ser batizado é preciso o quê? Crer. É preciso confessar publicamente a sua fé. Uma criança, irmão, não sabe o que é fé. Uma criança não sabe o que é arrependimento. Uma criança não sabe quem é Jesus. Uma criança não sabe nada. Então, por isso, a criança ela não precisa de batismo. Lembra quando João batizava? Quem vinha para ser batizado? Os fariseus, escribas, prostitutas, chamada na Bíblia de meretrizes, é o mesmo significado, soldados, publicanos, e aí João pregava. E alguém ouvia a mensagem e dizia: João, o que nós precisamos fazer para ser batizado? João dizia: olha, você que é soldado, você não deve maltratar ninguém. Os irmãos sabem que tem pessoas que abusam da autoridade. Essa noite nós tínhamos uma pessoa aqui na porta da igreja, eu comecei a ver pela câmera, era perto de umas 11 horas, e aí eu pensei, eu vou chamar a polícia para lá ver o cara. Nós fomos roubados aqui umas 2 vezes já, mas eu pensei, às vezes só um coitado querendo dormir, eu chamo a polícia vai lá, intima, às vezes maltrata o cara. Eu pensei, às vezes eu sou um cara querendo dormir, fiquei com pena. Pensei, não vou chamar a polícia, vou deixar, vou ficar acompanhando. Aí fiquei até 1h30 da manhã acompanhando, né? Aí uma hora ele levantou, estava com um pote, ele jogou, aí o potezinho caiu ali no pátio da igreja, foi lá, juntou, jogou mais longe, não quis deixar sujeira na igreja. Aí de repente bateu, desculpa falar isso, bateu vontade de fazer um xixi, ele levantou, daí ele poderia ter ido no muro da igreja, não foi lá longe fazer necessidade. Pensei, opa, pelo menos respeita a casa de Deus, que poderia urinar aí no muro da igreja, não fez. Aí voltou, deitou. Aí depois desse gesto dele de jogar o lixo lá e não urinar no muro da igreja, eu confiei nele. Falei, não, esse cara não vai fazer nada. Fui dormir, era 1h30. Aí acordei 4h30, dei uma olhadinha na câmera, ele estava dormindo ali ainda.
Aí amanheceu o dia, ele seguiu o caminho dele, né? Mas assim, se eu chamo a polícia vem. Pode vir um polícia bom que chega ali, aí meu amigo, tudo bem? Pode vir um polícia bruto, que chega ali chutando, maltratando. Então João dizia aos soldados, vocês querem ser batizados? Ó, não maltrate ninguém. Se contentem com o vosso pagamento, com o vosso soldo. Porque os irmãos sabem que existem autoridades que são corruptas. Juiz corrupto, policial corrupto, políticos corruptos que não se contentam com o que ganham e agem, né, trabalham com corrupções, recebendo propina, desviando dinheiro. Então João dizia para os soldados, não maltrate ninguém e se contentem com o vosso salário. Não vai roubar, não vai receber propina, seja justo no teu trabalho. E aí o soldado, para ser batizado, ele fazia um propósito de ser uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa honesta, e João batizava. As meretrizes eram aconselhadas a parar com o pecado da prostituição. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. No Antigo Testamento tem um versículo que diz que a prostituta, ela não deveria trazer dinheiro da sua prostituição para o templo. Então uma prostituta, muitos dizem que prostituição é uma profissão, né? Ah, eu sou uma profissional do sexo. É prostituta, pode chamar de profissão do que quiser. Hoje eles chamam de, como é que tem um nome aí? Job, sou do Job, né? Pode dizer que é do Job, que é profissional disso, daquilo. É prostituição. E a Bíblia diz que o dinheiro da prostituta não deve ser trazido para a casa de Deus. Agora tu pensa, se Deus não aceita nem o dinheiro, quanto mais a pessoa. Pensa nisso. Então a gente sabe que muitas pessoas hoje vivem da prostituição, né? Pagam casa, carro com dinheiro de prostituição, fazem faculdade com dinheiro da prostituição, se prostituem. Sempre tem alguém querendo pagar por um corpo. Hoje a prática da prostituição, ela é uma prática assim, que todo mundo sabe que existe. As pessoas até fecham os olhos, né, para dizer que não, mas existe. E muitas pessoas edificam a vida sobre o dinheiro da prostituição. E Deus não aceita dinheiro de prostituição, quanto mais a pessoa que vive na prostituição. Então João aconselhava as prostitutas a mudarem de vida. João aconselhava o publicano a abandonar também a cobrança que eles faziam a mais. Era estipulado um valor X pelo imposto, eles cobravam o valor Y e o excesso eles iam embolsando. Então João disse, não cobre mais daquilo que foi ordenado, sejam sinceros e justos. E João pregava, toda pessoa que queria morar no céu, se submeter à palavra, abandonava o pecado, se arrependia e eram batizados nas águas do Jordão ali pelo então João Batista. Amém, meus irmãos? Hoje nós fazemos a mesma coisa. Pregamos o Evangelho e o Evangelho é pregado para quê? Para as pessoas abandonar o erro. Irmão, essa pregação que às vezes ofende alguém, porque a pregação ofende. Eu também fui ofendido quando eu cheguei na igreja pela primeira vez. Católico, irmão, bebedor de pinga, cerveja e outras coisas que a gente fazia. Você chega na igreja, você pega uma palavra boa, tu apanha até dizer chega. Só que a palavra de Deus, irmãos, como eu tenho dito aos irmãos, ela é como um espelho. O espelho mostra os meus defeitos. Sim ou não? Quando você se olha no espelho, ele mostra todos os defeitos que você tem. Assim é a Bíblia. Quanto mais longe de Deus você está, mais perfeito você se acha. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas em dia, eu sou uma pessoa legal. Olha, se não mexer comigo, meu Deus, eu sou amigo de todo mundo e tal. Você longe de Deus, você se acha uma pessoa formidável, maravilhosa. Você longe de Deus, você parece um anjo. Mas quando você chega perto de Deus e que você começa a ler a Bíblia, e você começa a ver que pecado ou errado não é só não pagar conta, não é só não brigar. Você vê que a Bíblia, ela é como um espelho. O espelho mostra os defeitos do corpo e a Bíblia mostra os defeitos da alma, meus irmãos. Coisa que a gente precisa mudar se nós tiver o desejo de morar com Deus, irmãos. Amém, igreja do Senhor? O que a Bíblia fala? Bem-aventurados os mansos.
Porque eles herdarão o quê? A terra. Você é uma pessoa mansa? Pastor, se não mexer comigo, eu sou manso. Ah, mas aí todo mundo é, né? Se não mexer com a gente, todo mundo é. Ninguém é doido aí para dar tapa em vento. O problema é que a gente tem que ser manso quando alguém mexe com a gente. A gente tem que ser manso quando alguém provoca a gente. A gente tem que ser manso quando alguém cutuca a gente. Quando alguém contradiz a gente. Quando alguém faz aquilo que a gente não gosta. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, você tem que deixar essa raiva, esse ódio, essa explosão que você tem de lado. Você tem que aprender a ser manso. Inclusive, Mateus 11, 28, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Então Jesus diz: vem, aprende comigo, eu sou manso, e eu sou humilde de verdade. Glória a Deus, amém? A Bíblia diz o quê? Bem-aventurados pacificadores. Irmão, que tem de gente que se puder fazer uma fofoca para aumentar o problema, ele faz, né? Então a Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores. É aquela pessoa que leva a paz. Você chega ali, a irmã está bufando com raiva da outra irmã, do não sei quem, e ela conta para você, e você é um pacificador. Você diz: minha irmã, esquece isso, Deus é bom, a senhora vai superar essa dificuldade, esquece, coloca na mão de Deus, vamos orar, eu vou te ajudar em oração e tal, e você aconselha, a pessoa esquece o problema, fica na paz, e isso é um pacificador. Agora, quando a pessoa não é pacificadora, ela diz: como é que é? Ah, não, já fez comigo também. Ah, não, não presta mesmo. Não, se tu quiser, nós vamos combinar, vamos pegar ela. Ah, nós vamos dar uns bufetes. Não é assim. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Você tem que ser pacificador, pessoa da paz, pessoa que tira a guerra do coração e da cabeça dos outros. Dá conselho bom, pelo amor de Deus, irmão. Não dá conselho ruim, não. Aconselha para o bem, né? Então, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque aqui na terra a gente não encontra justiça. Difícil. Mas a gente tem sede. Não é porque alguém foi injusto comigo que eu vou pagar com injustiça. Não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados pobres de espírito. Uma vez eu fui visitar uma senhora, fui com um irmão, e ele me tirou esse versículo e leu: bem-aventurados pobres de espírito. Daí ele foi interpretar. Ele disse: sabe por que pobre de espírito, minha irmã? Daí a irmã falou: não. Falou: porque assim, quando a gente não era crente, a gente tinha muitos espíritos, muitos demônios. E aí quando a gente se converteu, os demônios saíram tudo, veio só um, que é o Espírito Santo. Mas não é nada disso, irmão. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu nem consertei para não ficar feio, para tirar a autoridade dele, deixei quieto. Irmão, pobre de espírito é ser dependente de Deus, irmão. Está com a confiança em Deus, amém? O nosso socorro vem do Senhor, aleluia, glória a Deus. Estamos diante de um problema, vamos ao Senhor. Estamos diante de uma luta, vamos ao Senhor. Estamos diante de uma doença, vamos ao Senhor. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Então nós precisamos nascer de novo. Amém, meus irmãos? Nascer de novo. Quem nota que você teve mudanças na tua vida depois que você aceitou Jesus para melhor? Levante a mão, só quem nota. Irmão, quem nota que você é uma pessoa diferente hoje? E não é o pastor que te transformou, é a palavra de Deus que te transformou. Eu conheço tanta gente, irmão, que tem o seu testemunho, que outrora era a vida do crime, da vida da prostituição, da vida do roubo, de uma vida promíscua, hoje se tornaram homens e mulheres de Deus. Tu lembra de Maria Madalena?
As pessoas dizem que ela era prostituta, só que a Bíblia não fala isso. Se tu também prega que Maria Madalena era prostituta, não pregue mais. Porque a Bíblia não diz que ela se prostituía. A Bíblia apenas diz que ela era possuída por 7 demônios. E com 7 capetinhos no corpo, pode ser que prostituía? Pode, mas a Bíblia não fala. Então não vão passar e colocar uma coisa nas costas de alguém que a gente não sabe se era, né? Então Maria Madalena era uma mulher oprimida, era uma mulher possuída por 7 demônios, era uma vida, digamos assim, oprimida, mas ela foi liberta quando teve o encontro com Cristo, irmão. De pecadora, ela passa a ser uma santa mulher. Amém, meus irmãos? Então, o batismo não é para criança, o batismo é para pessoas adultas, pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Eu vou lhes dizer aqui para encerrar, para não alongar. Irmão, às vezes, nem todo pecado o homem confessa. Eu era católico, e como católico eu me confessava. Quem aqui no tempo de católico se confessava? Levante. Seja sincero, não minta. Você contava todos os teus pecados para o padre ou escondia alguns? Quem escondia alguns? Eu escondia também. Eu ia lá me confessar, tinha que tomar a Eucaristia, daí eu pensava assim, isso aqui eu não vou contar, tá doido? Se contar esse negócio aí para o padre aí, como é que vai ficar a minha moral? Então eu fazia uma seleção de pecados, irmão. Os pecados assim que não eram tão cabeludos, eu contava. E os pecados cabeludos, eu escondia. Aí terminava a confissão, o padre dizia, olha, meu filho, reza tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso, papapi, papapá, e beleza. Aí eu rezava, só que depois eu fazia tudo de novo. Aí tinha que se confessar de novo. E a vida era essa, confessa e volta a praticar, confessa e volta a praticar. Mas Deus não quer isso para nós. E se você se converteu, tu não tem necessidade de contar o teu pecado para mim. Conta para Deus. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca você confessar. E aí você se arrepende, confessa os teus pecados a Deus, se batiza e aí não peca mais. Fica firme, sendo fiel, temente ao Senhor. Depois do batismo você vai fazer o quê? Vai tomar ceia. O que é a ceia, pastor? É o corpo e o sangue de Jesus. Sim ou não, meus irmãos? Pastor, tem que batizar para tomar ceia? Esses dias eu vi num podcast um pastor dizendo, quem é que falou que tem que batizar para tomar ceia? Isso é besteira. Irmão, tem que batizar sim. Fala para mim, irmão. Primeiro Deus, quem lembra que a Bíblia diz que o maná era o manjar espiritual? A Bíblia fala que o maná era o manjar espiritual ou não? Fala para mim. Primeiro Deus deu o maná ou primeiro Deus batizou Israel? Israel foi batizado no quê? Em Moisés, na nuvem e no mar. Primeiro Deus batiza Israel, né, na nuvem e no mar. Depois que eles são batizados na nuvem e no mar, aí Deus dá o manjar, que era o manjar espiritual, que era o maná. E depois do batismo, Deus dá a água espiritual, 1 Coríntios 10, 4, que era água que emanava da rocha. Primeiro batismo na água, primeiro batismo nas nuvens, né, no mar e nas nuvens. Depois come do manjar espiritual e bebe da bebida espiritual. Mas primeiro batizados, para depois participar do banquete. E assim é com a gente. Você até agora não é batizado, não pode cear, é Bíblia. Ah, mas eu queria tanto, mas não pode. A ceia é para quem batiza. Jesus levou para o cenáculo quem? Os discípulos. Não haviam estranhos, os discípulos, pessoas preparadas para cear. Então a ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Jesus disse que quem não come da sua carne e não bebe da sua quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Então você há tanto tempo na igreja, não ceia, não tem interesse de cear, acha bonito o culto de ceia, acha legal quem ceia, mas tu não ceia. Irmão, você não ceando, você está em falta. Você sem a ceia não salva, mas a ceia é para quem está salvo. Amém, meus irmãos? Então, se você está salvo, você pode cear. Ah, pastor, eu não estou ceando porque eu não sinto a salvação ainda. Então, tem que se salvar, meu irmão. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar.
Mas a ceia é essencial para quem quer a salvação. A carne e o sangue de Jesus é vida. Então ele diz: quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Quando católico, nós ia na Eucaristia, o padre dava vinho para nós. Alguém aqui tomava vinho com o padre? O que o padre dava? Dava só o corpo. Está certo isso? Pela Bíblia está errado. Ah, mas é que no corpo já tem o sangue. Então por que ele não come só o corpo e ele bebe o cálice? Quer dizer, as pessoas só comem o corpo porque no corpo já tem sangue. Então por que ele bebe o cálice e as pessoas não? Biblicamente, Jesus bebeu o cálice, Jesus comeu o pão e Jesus deu o pão e deu o cálice a todos. Uma coisa tão simples, bíblica. Jesus comeu o corpo, o pão e bebeu o cálice. Ele deu o corpo e deu o cálice. Todo mundo que ceiou com Cristo comeu e bebeu. Aí vem o padre e só dá a Eucaristia para as pessoas. E as pessoas ficam quietas. Ah, o Papa é infalível. O Papa é infalível, irmão. Estude para ver quantas pessoas morreram na mão dos papas. 25 milhões, matou mais do que o Hitler. Lembra da Inquisição? O pêndulo, Inquisição a mando do Papa. O pêndulo deixava o cara nu, o homem, a mulher nua, amarrava numa corda, suspendia. E lá embaixo havia um tronco com uma ponta assim, levantava a pessoa e soltava com as partes íntimas. Estourava útero, bexiga, ânus. A pessoa morria esvaindo-se em sangue. E isso em nome da fé, em nome de Deus. Hoje é muito fácil de falar de campanha de fraternidade. Hoje é muito fácil de dizer terra de Deus, terra dos irmãos. Mas quando você olha para trás, o rastro de sangue é grande. É um absurdo o que essa igreja fez ao longo dos anos. E hoje se vestem de cordeiro e muitas pessoas esqueceram o passado. O povo é assim. O político rouba ele, no outro ano ele está votando. O político engana ele, no outro ano ele está votando no político de novo. E assim a igreja pronta e as pessoas esquecem, continua ali. Irmão, a salvação vem de Deus, não de igreja. Deus não precisa da igreja para salvar. Quem salva